Boa noite. Que o paz do Cristo Jesus esteja no coração de todos vocês. Há pouco eu estava falando sobre a importância do pão espiritual. Quantos aqui hoje fizeram uma refeição? Pelo menos. Todos? Ou alguém está em jejum? Tem 24 horas? Não. Quantos fizeram 2 refeições? Pelo menos 80%. E ainda farão outra refeição antes do dormir, do deitar para dormir, algum de vocês. E por que fazem ou farão essas refeições? Muito provavelmente para ter energia para o corpo físico. E por que é importante ter energia para o corpo físico? Porque senão o corpo não trabalha, ele para. Quando Jesus nos ensinou sobre a multiplicação dos pães, assim como eu falei há pouco, ele quis nos ensinar que, dentre outros tantos questões, que o corpo necessita de vitalidade, essa energia para poder ser uma máquina que o espírito precisa para seu progredir e caminhar em planos materiais como terra. Mas ele também deixou uma mensagem que é importante cada indivíduo explorar, que é a divisão do pão espiritual. O corpo físico, essa roupa que cada um de vocês sentados possui ou usa temporariamente, é um veículo que é conduzido pelo Espírito. Tudo que acontece no corpo, seja de bom ou de não bom, é resultado daquilo que acontece no Espírito. E o Espírito também precisa de vitalidade. Só que ele não come o mesmo refeição que cada um comer hoje no almoço ou no café de manhã. Se ele não come isso, ele não tem boca e não tem estômago, ele come o quê? Ele come virtude. Sabem todos o que é virtude? Virtude é o segredo do bom viver, do bom caminhar. É a receita para a felicidade. E o que eu dizia há pouco para queridos irmãos em outro salão é: todos podemos separar 1, 2 ou mais horas de nosso dia para, assim como fazemos para nos alimentar do pão material, nos alimentarmos do pão espiritual. Porque ele é tão vital para o corpo quanto o pão material. Mas é muito, infelizmente, negligenciado. Ele é deixado de lado. E não podemos deixá-lo de lado, porque mesmo que ainda sejamos todos muito egoístas e vivamos a matéria, o corpo físico depende disso. Quem não se alimenta de virtude, o corpo fica doente, com disfunção. E não há motivo, não há justificativa para que alguém não tenha condição de trabalhar com virtude e assim alimentar seu alma com o pão espiritual. Eu digo não somente para alimentar a si mesmo. Quando Cristo Jesus nos recomendou dividir o pão, ele também nos recomendou dividir o espiritual, aquele que alimenta a alma. Algum de vocês já começa a despertar o coração para a necessidade de levar o alimento físico ao próximo, porque já tem o suficiente muitas das vezes. É necessário que todos reflitam não somente
por uma melhor dieta do pão espiritual, mas também sobre como estão dividindo aquilo que já tem de pão espiritual. Quantos já começam a conscientemente separar tempo para dividir um alimento com alguém que não tem? Esse mesmo indivíduo pode separar tempo para dividir o alimento espiritual com alguém que não tem. Assim como eu estou fazendo nesse momento. O que estou fazendo aqui é não somente me nutrir de alimento espiritual, porque quando doamos, recebemos, mas estou dividindo com vocês, estou multiplicando o pão. E todos têm condições de fazer o mesmo. Mas é importante lembrar que esse é um dos grandes receitas para a vitalidade. Sem essa consciência, essa atitude, essa prática, é impossível ser feliz. Possível. Porque nós somos todos feitos para nos ajudar uns aos outros. E quando eu falo nos ajudar, eu coloco cada um de nós também como indivíduos a serem ajudados. É um rede muito grande. Então, amados e queridos irmãos, pensem sobre priorizar a alimentação espiritual, assim como pensam todos os dias em priorizar o alimento físico. Ninguém aqui fica mais de 2 dias sem comer. Então não pode ficar mais de 2 dias sem alimentar a alma com virtude, porque a vitalidade diminuirá. Essa é a grande reflexão dessa noite. No mundo de matéria densa e de provas e expiações, realmente é um desafio termos atenção com aquilo que não é óbvio. Mas assim também, como eu disse em outro salão, até mesmo o mais embrutecido dos homens tem consciência de que dentro, no sentido de didática, de um corpo físico habita uma alma. E que esse alma precisa de cuidado, porque o corpo é apenas um veículo. Então, se temos todos consciência de que existe uma alma dentro de cada corpo, é necessário também cuidar. E a última questão também para tornar bem concreto essa reflexão. Eu, enquanto filho do Pai, que já tenho um pouco de pão espiritual, posso dividir. Mas comer esse pão é com cada indivíduo. Devemos refletir sobre a atitude principal de metabolizar esse alimento de cada indivíduo. E no terra do Pai não existe desperdício. Portanto, aquele que não quiser comer, a ele não será ofertado, porque não pode haver desperdício. É isso, o tempo é bom? Alguém tem algum comentário a fazer, alguma pergunta? Se o tempo é bom, temos alguns segundos. E se não tiver, perder uma oportunidade. Bom, sabendo que timidez é mais alto, eu agradeço a oportunidade e com questão. Para alimentarmos o nosso espírito, podemos, em pensamento, dividi-lo ou doá-lo aos nossos semelhantes? Eu vou citar um exemplo de uma notícia na televisão, porque uma tragédia com um determinado gari, eu acho que toda a sociedade está recriminando a pessoa que o assassinou. Então, eu acho que, em vez, seria uma maneira de alimentarmos o nosso espírito e doar a esse praticante
vamos dizer, mal para este gari, em vez de nós o recriminarmos como é o assassino, tem que morrer, que a gente possa pedir a Jesus, a Deus, que tenha misericórdia da alma dele para que se torne uma pessoa melhor e se arrependa. Seria uma forma de alimentar o nosso espírito isso? Outro dia eu falei sobre a importância de sermos gratos. Quando, por exemplo, acho que o exemplo foi sobre paz e guerra. Nesse momento do jornada evolutivo do planeta e dos espíritos que habitam, e se fala de guerra toda hora, todo dia. Não se fala de paz. E poderíamos falar de paz ao invés de falar de guerra, mesmo com todos os acontecimentos do momento. Quando falamos de isso, digo porque o impacto é muito relevante. Se temos hoje aproximado 30 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados na Terra, quando 1% fala sobre paz e não sobre guerra, já transformamos muito. Quando falamos dos espíritos que caem em tentação, porque todo ato, inclusive de violência, é uma tentação não resistido. É o instinto e outras influências falando mais alto que o razão. Devemos lembrar que o Cristo Jesus, em determinada situação, ele disse a um grupo de muitos: atire a primeira pedra aquele que não estiver limpo de pecado, pecado no sentido de falta moral. E com isso ele quer nos dizer que jamais devemos condenar. Primeiro, porque não sabemos a realidade do próximo, somente o Pai o sabe. E segundo, porque somos tão suscetíveis ao falha quanto o próximo. Então não podemos, porque também, como recomendado por Jesus, devemos primeiro olhar o grande graveto em nosso olho, antes de olhar o pequenino cisco no olho do próximo. Em momento de comoção, porque o fato é relevante, assim como consultei, existem muitas formas de ajudar, e um deles é não falar do guerra, falar do paz, falar do perdão. Isso é bom não somente para aquele que agrediu, como para aquele que foi agredido. Então, sim, é uma forma de nutrir o próprio alma e, ao mesmo tempo, dividir essa nutrição com todos os outros que receberão nossa posição de paz e não de guerra. É isso. Que o paz do Cristo habite em todos os corações e vamos nutrir o espírito. O espírito desnutrido é corpo doente.